de chuvas, tinha enchente entre a minha casa, entre o meu bairro e a Vila Bartira, que é o bairro onde tinha o colégio onde eu estudava, a escola onde eu estudava, Zilda Braconi Amador, a minha primeira escola. Então nós tínhamos que, todos os pais e mães compravam ali aquelas galochas, aquelas botas de plástico, né, de borracha, para levar os filhos, e os filhos tinham que usar bota. Então nós íamos para a escola de botinha. Por quê? Porque nós literalmente passávamos dentro da água, dentro da lama, porque a rua era de terra, tinha enchente e a gente passava no meio da lama. A gente não morreu de lectospirose, não sei porquê, meu irmão. Então já começa aí também. E esse é o lugar. A minha origem é essa, uma origem simples, humilde, criado na periferia, mas criado em berço católico, muito conservador, eu diria, né? Meu pai, pedreiro, minha mãe, costureira e dona de casa, além de ser uma enfermeira autodidata, porque cuidou de diversas pessoas enfermas ao longo da sua vida. Hoje ela já está com quase 80 anos e ela tem uma história muito bonita de serviço ao próximo, né, de compaixão, de trabalhar em prol da saúde e da vida do outro, né? Eu fui criado com 4 irmãos, né? Então são 3 homens e uma mulher, que já faleceu. A minha cultura, a minha parte cultural, eu devo principalmente a essa irmã que faleceu, que foi quase uma mãe também para mim, a Regina. A Regina foi um ser muito iluminado na minha e na vida de muitas pessoas que eu conheço. Ela foi professora, deu aula nessa escola, no Zilda. Ela lecionava matemática. Ela também foi professora de catecismo na igreja, né? E ela foi uma referência ali de conhecimento e etc e tal. As pessoas iam lá ter aula de reforço, não só de matemática, mas de língua portuguesa, química, física. Pessoas que iam prestar concurso e etc e tal, iam lá, falavam com ela, tinham algumas aulas particulares e essas pessoas passavam no concurso e etc e tal. Meu pai também era um cara bastante culto. Embora fosse pedreiro, o meu pai, ele se formou, né? Se formou no ensino médio. Eu tô falando isso porque era muito raro você se formar no ensino médio dentro do contexto de vida do meu pai, que veio de Minas Gerais, lá do interior de Minas, de um lugar chamado Capão, né? Lá de Curvelo, ali da região de Curvelo, né? Um bairro chamado Capão. E veio para cá e construiu sua própria vida, né? E meu pai, ele se formou no Instituto Universal Brasileiro. Era por correspondência a parada. E aí ele foi lá e se deu bem nas provas. Caraca, fez tudo. Depois ele fez um curso de detetive, achando que ia ser detetive, mas ele acabou prosperando mesmo na construção civil. Cara, a minha origem é essa aqui. É a quebrada. Mano, por que eu gosto de perguntar isso pras pessoas assim que conseguem dar uma guinada na vida? Porque eu lembro de uma frase da música da Racionais que ele se espelha em quem tá mais perto. Caramba, qual música que é? Acho que é do Homem na Estrada. E aí na quebrada a gente tem poucos espelhos bons. Ou você tem a igreja ali e do lado da igreja tem uma biqueira. Que é uma excelente fonte. A igreja é uma excelente fonte de mudança de vida. E aí na quebrada a gente não tem tantos espelhos. Tipo assim, pô, vou te dar um exemplo. Pra mim, quem era bem sucedido na minha época, eu achava que eram os caras que trabalhavam na metalúrgica. Meus tios que trabalhavam na metalúrgica eram os caras, pô, era rico, não tinha internet, então a minha referência era só quem tava ali. E você falou do seu pai e da sua irmã, mas tirando dentro de casa, quais eram as suas referências no bairro? Porque eu sei que Itaquá, naquela época ali dos anos 90, eu morei em Itaquá também um bom tempo, e eu lembro que Itaquá na época dos anos 90, começo dos anos 2000, era um dos bairros, uma das cidades mais violentas de São Paulo. Sim. Aonde tinha criminalidade nos pontos de táxi. Sim. Era uma briga de gangue do táxi. Era a parada das peruas. As peruas. Era loucura aquilo. Sabe? Então, tipo assim, tinha muita morte. Era policial que matava, era os policial chamados de pé de pato que fazia festa por lá. Então, assim, era uma cidade muito carente
contextualmente falando. E são poucas pessoas que eu conheço daquela época que conseguiu mudar de vida. E aí eu te pergunto, quais eram os seus espelhos ali? Quais eram as suas referências naquela época? Cara, fora os meus familiares, fora as pessoas que estavam ali no meu contexto familiar, né? Eu olhava para muito poucas pessoas, né? Mas eu consigo me lembrar de que todas as pessoas que se envolviam com arte e cultura acabavam se tornando uma referência para mim. Porque havia ali um interesse já na música, né? Eu toco violão, eu gosto de escrever músicas, né? Eu gosto desse contexto cultural de música, eu escrevo contos também, né? Eu sou escritor. Então, dentro do contexto sociocultural que eu fui criado, que eu fui ali inserido, teve algumas pessoas, e são poucas essas pessoas, muito poucas. Tinha um cara que ele virou pastor depois e tal, o Orlando Vieira, que era um sambista local ali, que eu achava interessante o fato dele, né, ter essa coisa do contato cultural. Eu via ele como um cara que falava com todas as pessoas, ele era uma espécie de referência no bairro, uma referência artística. Mas ao mesmo tempo repudiava alguns comportamentos dele, como o alcoolismo e etc e tal, algumas outras questões ali que estavam meio fora daquilo que serviria para uma criança, né? Porque a gente está falando do Betão, aliás, não é nem do Betão, é do Beto, como meu pai me chamava, que era a criança Alberto. E depois disso, mais adiante, tinha um cavaquinista muito querido meu, um amigo hoje. Ele mora agora em Curitiba, no Paraná, né? E a vida dele deu um salto quântico quando ele saiu de Itacoaxetuba, por incrível que pareça, e foi morar lá. O Tico do Cavaco, cara. O Tico do Cavaco. Eu não sou tão fã de samba, respeito muito o samba, gosto porque sou músico, mas assim, tenho outras preferências maiores, musicalmente falando, mas o Tico do Cavaco era uma referência para mim, por quê? E aí eu vou te falar. Ele era um cara que estava no meio do samba, ele tocava em lugares cheio de droga, cheio de bebida, e eu nunca vi esse cara bêbado, eu nunca vi esse cara com droga na mão, na boca, eu nunca vi esse cara fazendo nada que fosse errado, entendeu? Mesmo sendo ali um cavaquinista, um músico do samba, do pagode, e estando inserido nesse meio que costuma ter muita gente que usa drogas. Então acho que o Tico do Cavaco é uma referência ali, né, para além disso. E o outro cara foi um policial militar que morava do lado de casa, chamado Edgar Celestino de Souza. Foi um cara muito interessante, muito bacana. Ele era brincalhão, era esportista demais, mas ele era uma referência para mim. Por quê? Porque, pô, o cara prestou um concurso, né? O cara era inteligente, tinha uma condição financeira tinha uma condição financeira mais tranquila, tinha estabilidade. Então ele se tornou uma referência por causa disso. Acho que essas três pessoas, cada um dentro da sua realidade, são as pessoas mais próximas de mim, dentro do meu contexto ali social, que podem ser aí a minha referência. Caraca, mano.